Olá, pessoal. Aqui é o professor Matheus. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula ao vivo de contabilidade societária. Nesta aula, nós vamos falar de uma demonstração contábil muito relevante e jovial no contexto brasileiro. Eu me refiro à demonstração dos fluxos de caixa. Para a nossa aula de hoje, o que eu proponho? Desenvolver uma atividade de DFC sobre o método indireto. Eu vou compartilhar aqui na tela para que nós possamos fazer juntos. Você está visualizando a minha tela? Está aparecendo aqui para você? Sim. Beleza. Lista de exercícios, aula 3, contabilidade societária. Olha o que nós temos aqui. A Sociedade Empresária Futuro Verde SA, lembrando que a sigla SA vem de Sociedade por Ações, que é um tipo societário, natureza jurídica de sociedade empresária. Ela atua preponderantemente no gerenciamento e valorização de resíduos. A entidade é líder no mercado no ramo de reciclagem. Ao final do exercício social vigente, então aqui um ponto de atenção. Exercício social, aqui para nós, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Vigente é o exercício atual, que no nosso exemplo é 2022. Divulgou sua posição financeira, bem como seu desempenho financeiro. Toda vez que nós falamos de posição patrimonial e financeira, nós estamos falando do balanço patrimonial. Quando falamos de desempenho, estamos falando da DRE. E aqui, um ponto de atenção, o balanço patrimonial, ele precisa ser divulgado de forma comparativa. O que é isso? Eu tenho que ter aqui a fotografia da posição patrimonial da empresa na data vigente, que no caso aqui é 31/12 de 2022, e da data do período anterior, 31/12 de 2021. É uma característica de melhoria da informação financeira conforme o CPC 00. Comparabilidade. Nós temos o balanço patrimonial aqui, os grupos ativo circulante, ativo não circulante. Lembrando que o ativo não circulante ele é composto por 4 subgrupos, não é? Ativo realizável a longo prazo, imobilizado, investimento intangível. E se eu somar o ativo circulante, também chamado de ativo de consumo ou de capital de giro, com os ativos de sustentação, que é o ativo não circulante, eu vou encontrar o total dos investimentos, total das aplicações para cada uma das fotografias aqui extraídas. Nós temos aqui no lado das fontes os passivos circulantes, não circulante e o patrimônio líquido. Se eu somar as fontes, eu vou encontrar o total de origens aqui para cada ano e, obviamente, um tem que ser igual ao outro, né? Total de aplicações igual ao total de origens. E eu coloquei aqui algumas informações adicionais que nós vamos usar ao longo do exercício. A nossa DRE do ano vigente está aqui também apresentada para nós. E o que eu quero fazer hoje? Elaborar a DFC de 2022 pelo método indireto, e apresentar um diagnóstico sobre o relatório apresentado. Essa é a proposta. Então, aqui, deixe-me abrir aqui a atividade para a gente começar. O Excel aparece para você? Está enxergando direitinho? Sim. Beleza. Ótimo. Aqui eu simplesmente extraí o que estava no Word e coloquei aqui no Excel para que nós possamos enxergar melhor o desenvolvimento do exercício. Veja bem, quando nós falamos de. Deixa eu montar um resuminho aqui para a gente. Quando nós falamos de demonstração dos fluxos de caixa, nós falamos de demonstração
dos fluxos de caixa, nós estamos falando de uma demonstração caçula. Nós estamos falando de uma demonstração caçula no cenário brasileiro. Por quê? Como assim? A DFC, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, desde os anos 70 do século passado, ela já era aplicada. Já aqui no Brasil, não foi bem assim. A DFC no Brasil, ela passou a ser exigida, ela passou a ser obrigatória para algumas empresas somente com o advento da lei 11.63807. Essa lei aqui, ela foi fundamental, ela foi um marco na contabilidade brasileira, porque ela permitiu a aproximação, a convergência das práticas contábeis locais adotadas no Brasil às práticas internacionais, né? Nós temos lá o IASB, que emite normas internacionais, chamados IFRS. Essa lei, ela permitiu dar início a convergência das normas brasileiras, o BR-GAAP, às normas internacionais de contabilidade. E se nós pegarmos essa lei aqui para dar uma olhadinha, ela fala que a demonstração dos fluxos de caixa se torna uma demonstração obrigatória no Brasil. Para todas as empresas? Não, mas ela passa a ser exigida. E a demonstração dos fluxos de caixa, ela é uma demonstração interessante, porque ela vai mostrar para nós de onde o dinheiro vem, de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai. Como a empresa está gerando caixa, como a empresa, como a empresa está gerando caixa e como esse caixa está sendo consumido. Como ela gera caixa? O que ela faz para consumir esse caixa? Isso que a DFC ela se propõe a desvendar. Quais são as modificações que estão acontecendo na minha conta caixa? Quais são os motivos? O porquê disso? Nós vamos descobrir essas respostas por meio da DFC. Mas aqui eu quero que você atente a algo importante. Se eu pegar o balanço patrimonial aqui, no final do dia, o balanço patrimonial, ele é uma fotografia, ele é uma selfie da posição patrimonial e financeira de uma empresa numa data no tempo. Quando você tira uma selfie, a selfie ela mostra o seu estado de agora, daquele momento. O balanço é a mesma coisa. Então, qual que é a posição patrimonial e financeira da empresa nessa data? Olha, nessa data aqui, ela tem caixa equivalente de caixa de 256 mil. Ela tem direitos a receber de clientes de 168. Ela tem estoques de 283 mil. Ela tem equipamentos avaliados pelo custo. Ela tem participações em outras empresas. Ela tem obrigações que ela vai ter que honrar nos próximos 12 meses. Ela tem esse valor aqui de aporte feito pelos acionistas. E ela tem isso aqui de lucros acumulados ao longo do tempo. É uma fotografia. Se é uma fotografia, cada conta aqui, ela está apresentando o seu saldo final naquela data. E aí, a DFC, ela quer saber o porquê de o caixa ter variado do período inicial para o período final. Se eu olhar aqui o balanço patrimonial, eu tenho uma conta aqui, ó, caixa e equivalente de caixa, que inclusive é a primeira conta do ativo circulante. Como nós sabemos, o ativo ele tem que ser disposto em ordem decrescente de liquidez. O que é isso? Vem primeiro as contas que são mais líquidas e depois as contas que são menos líquidas. Lembrando que aqui, liquidez é o quê? É a capacidade e a velocidade em transformar bens e direitos em dinheiro. Qual é o ativo mais líquido que nós temos na economia? É a moeda. Por isso que todo balanço patrimonial começa com a conta caixa e equivalente de caixa, porque é o ativo mais líquido que qualquer empresa tem. É o dinheiro que tem, seja físico, em notinhas mesmo, seja em conta corrente no banco, ou seja em aplicações financeiras de curtíssimo prazo. São os ativos mais líquidos que qualquer empresa tem, por isso é
é o primeiro item que aparece no balanço patrimonial e é o nosso item de interesse aqui para a DFC. A DFC ela quer entender os motivos pelos quais essa conta que você está visualizando aqui no balanço patrimonial, ela variou de um período para o outro. Aí eu te pergunto, se em 2022 nós temos isso aqui, em 2021 nós temos isso aqui, qual foi a variação de um período para o outro? 96 mil, tá vendo? 250, 160, variou positivamente 96 mil. E eu faço a seguinte pergunta: olhando aqui unicamente para o balanço patrimonial, você consegue me afirmar os motivos pelos quais essa conta que apresentou essa variação? Você conseguiria fazer aqui suposições? Não. O que poderia levar a conta caixa a aumentar ou diminuir? Você consegue imaginar? Pensa numa empresa, vamos pensar aqui numa empresa comercial. Ela compra e vende, por exemplo, sapatos eletrônicos. O que faz a conta caixa dela aumentar ou diminuir? Você consegue me dar exemplos? A venda dos sapatos e o Legal, recebimento perfeito, do pagamento. Para legal. diminuir, Então, vai lá, deve ser continua. o pagamento para fornecedores, Legal, as legal. obrigações. Legal. Então, quando eu vendo a prazo e depois recebo, afeta o caixa. Ou vendi tudo à vista, afeta o caixa. Quando a empresa calçadista paga os funcionários, quando ela paga as suas contas mensais, né, com aluguel, com energia elétrica, utilidades, afeta o caixa. Pagou imposto, afeta o caixa. Mas veja que os exemplos que você citou são exemplos que acontecem no dia a dia da operação, que estão perfeitos. Você consegue me dar exemplos de situações que impactam o caixa, mas que não são operações assim, vamos dizer, corriqueiras, que fazem parte do dia a dia da empresa, que é comprar estoque, vender, receber? É, a compra de mercadoria, né, professor? Não é A todo compra de dia. mercadoria aqui é do dia a dia, né? Eu quero um exemplo que não seja ligado à atividade propriamente dita. Por exemplo, que não tenha a ver com a operação de comprar, vender calçado, que é meu propósito. Você consegue imaginar alguma coisa? Olha Não. aqui, PL, olha aqui patrimônio líquido, olha aqui o imobilizado, aqui o intangível. Por exemplo, quando, vamos supor que a nossa empresa ela arruma um sócio novo. Esse sócio novo está aportando capital na empresa. O meu caixa está sendo afetado. Tá vendo? É uma situação que não é diretamente ligada à minha atividade aqui do dia a dia que nós citamos. Uma outra situação, a nossa empresa tomou um empréstimo, tomou um financiamento. É uma outra situação. Então veja que nós temos várias possibilidades que impactam o caixa de uma empresa, seja compras de mercadorias, vendas, obtenção de empréstimos, pagamento de empréstimos, aporte de capital, aquisição de maquinário para produzir calçados, aquisição de software para controlar a produção, tudo isso afeta o caixa. A questão é, afeta o caixa, mas qual é a natureza disso? E aí vem a DFC fazer uma coisa muito legal que eu quero que você guarde. A DFC, além de explicar os motivos pelos quais essa conta aqui variou, ela vai mostrar a natureza dessas variações. Será que o caixa está sendo aumentado ou reduzido por quais fluxos? E aí nós temos três fluxos. Nós temos o primeiro fluxo, que é o fluxo operacional. Nós temos o segundo fluxo. Nós temos aqui o segundo fluxo, que é o fluxo de investimentos. E nós temos o terceiro fluxo, que é o fluxo de financiamentos. Portanto, portanto, a nossa DFC ela vai explicar as variações do caixa por meio de três fluxos: operacionais, investimentos e financiamentos. Cada um tem as suas respectivas características e cada um possui entradas menos saídas. Isso aqui parece óbvio, mas é importante reforçar. A única demonstração contábil que é elaborada sob a ótica do regime de caixa, ou seja, pela realização financeira,
recebimentos e pagamentos é a demonstração dos fluxos de caixa. Sendo assim, cada fluxo aqui eu terei entradas e eu terei saídas. E o confronto de entradas e saídas vai me gerar um caixa gerado ou consumido. Caixa gerado é quando eu tenho mais entradas do que saídas. Caixa consumido é quando eu tenho mais saídas do que entradas. Logo, cada fluxo aqui que nós apuraremos terá esse resultado final: geração de caixa ou consumo de caixa. É isso que a DFC se propõe a fazer. Ela vai pegar esse 96 mil aqui, que eu estou vendo no balanço que teve diferença, e eu vou alocar aqui nos fluxos de operações da empresa para poder entender os motivos pelos quais o meu caixa variou e como eu posso analisar isso para tomar decisões. Será que o caixa aqui da nossa empresa, que nós estamos fazendo aqui, aumentou por causa das operações do dia a dia? Ou foi porque ela tomou mais empréstimo, ela recebeu aporte capital? Ou foi porque ela deixou de fazer investimentos? Ou porque ela vendeu ativos de sustentação? Olha o tanto de pergunta interessante que o balanço não responde. Será que isso aqui melhorou porque a gente está prestando mais serviço? Porque a gente está pagando menos contas do dia a dia? Ou porque nós estamos vendendo ativos de produção? Ou porque nós estamos recebendo empréstimos, financiamentos? Nós vamos descobrir as respostas fazendo a DFC. Até aqui tudo bem? Ok, tudo bem. Então, beleza, então vamos lá. Aqui, um outro ponto de observação. A DFC, ela olha para o caixa, mas quando eu falo caixa, tá? Você tem que guardar o seguinte: conforme o CPC 3, caixa é o quê? Caixa é composto por essas três coisinhas aqui, ó. Numerário, é o dinheiro físico mesmo, né? Notinha, cada vez mais em desuso. Numerário. Depósitos à vista. Depósitos à vista. Depósitos à vista. Depósitos à vista, que são a conta corrente da empresa, né? E aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Essas duas aqui não tem dificuldade, não. Numerário é o que você tem de dinheiro físico. Isso aqui são os saldos que você tem na sua conta corrente. Agora, esse aqui a gente tem que tomar um cuidado. Aplicações financeiras de curtíssimo prazo. O que é uma aplicação financeira de curtíssimo prazo aqui para a norma, para entrar no conceito de caixa? São aquelas aplicações que, em termos práticos, têm uma liquidez imediata, ou seja, eu posso resgatar com muita facilidade, e a liquidez imediata aqui quer dizer que são aplicações que serão resgatadas em até 90 dias, ok? Serão resgatadas em até 90 dias. O que mais? Tem que ter um baixo risco de um insignificante risco de oscilação de valor e usado para atender aos compromissos de curto prazo da empresa. Atender aos compromissos de curto prazo da empresa. Logo, ações não podem ser equivalentes de caixa. Fundos imobiliários, ETFs, nada disso pode se enquadrar como equivalente de caixa. Em termos práticos, o que é equivalente de caixa aqui para a gente é poupança, é um CDB de liquidez imediata, é fundos de renda fixa de títulos que você vai resgatar em até 3 meses, a partir da data em que você contratou. E aqui é importante, tá? Que esses 3 meses aqui é da data em que você contratou a aplicação. Não é, por exemplo, eu tenho um título público que eu comprei lá atrás, 2 anos atrás, e agora faltam 3 meses para vencer. Então, ele vira um equivalente de caixa. Não existe isso. Então, muita atenção com essa definição aqui de equivalente de caixa para fins de DFC. Uma vez entendido isso, a gente pode fazer aqui o nosso esquema. Então, olha só.
Essa aqui, ó, é a estrutura da DFC que nós vamos utilizar. Essa que você está vendo aqui. Então, nós vamos aplicar essa estruturazinha aqui, ó, fluxos operacionais, investimentos e financiamentos. E aqui nós vamos fazer pelo método indireto. O que é o método indireto? Lembrando, tá, que a diferença do método direto para o indireto é a forma de apresentar as atividades operacionais. Então, guarde isso. O que difere a elaboração da DFC do método indireto para o direto? É a forma de apresentar o fluxo das atividades operacionais. O direto é como se eu fosse ao rasão do meu caixa e verificasse as entradas e saídas e fizesse aqui a devida classificação. Já o método indireto, o qual faremos hoje, funciona da seguinte maneira. O ponto de partida é a DRE. Eu vou lá para minha DRE aqui, ó. Cadê minha DRE? Está aqui a minha DRE. Eu pego a linha final, o meu lucro líquido, que é isso aqui, ó. Então, eu vou pegar o lucro líquido e vou colocar aqui como ponto de partida, ó. Lucro líquido. Esse é o ponto de partida da minha DFC pelo método indireto. Só que aqui, observe, a DRE ela é elaborada sob a ótica do regime de competência. Então, concorda comigo que esse resultado aqui está poluído, porque ele foi impactado por itens de natureza econômica que impactam a apuração do resultado, mas não passa pelo caixa? Logo, eu preciso despoluir esse lucro. Eu preciso ajustá-lo aos fluxos de caixa operacionais. Eu preciso colocá-lo sob a ótica do regime de caixa. Logo, toda despesa ou receita de natureza econômica, eu vou precisar conciliar, ajustar na minha DFC. Olhando aqui, você consegue me apontar despesas ou ganhos, receitas que são de natureza econômica, ou seja, impactaram esse lucro aqui, seja para cima ou para baixo, mas não passaram pelo caixa da empresa? Acho que o ganho de equivalência patrimonial. Com certeza, né? Isso aqui é um ganho de natureza econômica, porque isso aqui, a investida teve lucro, eu tenho um percentual de participação sobre isso e vou refletir na minha contabilidade esse ganho. Mas isso não passa pelo caixa. Então, isso aqui é um item de natureza econômica. Mais algum? Despesa com depreciação e amortização. Isso, mesma coisa, né? A depreciação e amortização é meramente uma alocação contábil para refletir o consumo dos benefícios econômicos dos ativos não monetários. Isso é depreciação e amortização, mas elas não passam pelo caixa. Quando eu comprei o ativo, sim, ou quando eu estou pagando o ativo, mas a depreciação e amortização não. Então, também, esses dois aqui, ó, são o que nós chamamos de itens de natureza econômica. Logo, eu vou ter que ajustar a minha DFC. E aqui, veja só. Se eu não tivesse esse item aqui, concorda comigo que meu lucro seria maior? Se eu não tivesse aqui, o lucro seria maior. Sim. Se eu não tivesse isso aqui, o meu lucro seria menor. Logo, o que eu vou fazer na DFC? Ora, se isso aqui é econômico, empurrou para baixo o meu lucro, na DFC eu vou conciliar colocando positivo. Eu estou fazendo um estorno, porque agora eu estou despoluindo esse lucro. Eu estou trazendo ele conciliando ao caixa. E aí, vamos lá agora o ganho. Esse ganho aqui, se ele não existisse, o meu resultado iria para baixo. Então, na DFC, ele vai entrar negativo, tá vendo? Negativo. Ficou claro por que a depreciação eu entro positiva e o ganho negativo aqui? Sim, porque ela Show. não, ela Vai lá. não passa pelo caixa, né? Não tem impacto. Isso, tudo aqui é natureza econômica, né? Então sempre pensa, a depreciação, ela empurrou para baixo o meu lucro. Se não existisse isso, seria maior, não seria na visão do caixa? Então entra positivo. O ganho empurrou para cima o meu resultado, meu lucro. Se não existisse isso, iria para baixo. Então, como no caixa não existe isso, entra negativo. Como no caixa isso aqui não saiu, entra positivo.
Não tenho mais nenhum ajuste. Aqui eu coloquei para você os principais ajustes. O que vai acontecer? Qual é o meu resultado ajustado? É o lucro que nós extraímos da DRE, acrescido da depreciação, amortização e exaustão, reduzido do ganho de equivalência. Então, o meu resultado ajustado, conciliado, despoluído, é 160.792. Esse é o primeiro passo da nossa DFC. Então, é sempre despoluir o resultado. E aqui, né, só para reforçar o conceito, olha só, eu tenho aqui constituição de provisões. Quando eu constituo uma provisão, eu registro no passivo e levo para o resultado. Essa despesa com provisão, ela está reduzindo, ela está impactando para baixo o meu lucro, mas não saiu nada do caixa. Então, a constituição da provisão, aqui ela entra positiva, porque ela impactou o lucro pelo regime de competência, mas não passa pelo caixa. E se a DFC é pelo regime de caixa, isso aqui eu tenho que estornar. Volta para cá, positivo. Isso para a gente reforçar esse conceito. Uma vez feito isso aqui, qual que é a próxima etapa? Eu vou ter que fazer a variação dos ativos e passivos operacionais. Olha como que chama o nosso fluxo aqui, atividades operacionais. E o que são atividades operacionais? São aquelas que têm uma relação direta com o quê? Tem uma relação umbilical, direta com o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional de uma empresa, você lembra? É o ciclo operacional mesmo. É as atividades dela? Isso, né? Genericamente falando, imaginemos uma empresa comercial. O ciclo operacional envolve o quê? A aquisição de mercadorias, né? De estoque. Esse estoque vai ficar lá guardadinho, né? Vai ser a venda dos estoques. A venda dos estoques. E o recebimento das vendas. Então, tudo que acontece nesse processo de aquisição de mercadorias, estocagem, vendas e recebimento faz parte do ciclo operacional. Se for uma indústria, desde a aquisição da matéria-prima até a transformação do produto acabado, da venda e recebimento, e da prestação de serviços, da execução do serviço até o recebimento. Isso é ciclo operacional. Então, no fim das contas, o ciclo operacional é aquilo que faz parte do dia a dia da empresa. É o motivo pelo qual ela nasceu, é o que ela se propõe a fazer. E se o ciclo operacional é dia a dia da empresa, ele vai aparecer onde no balanço? No ativo circulante e no passivo circulante. Porque não é aqui que aparece as contas do dia a dia, aquela lá do capital de giro? Então, nós vamos olhar para o ativo circulante e para o passivo circulante. Um exemplo fácil de entender, né, é pensar na Arezzo. O que a Arezzo faz? A Arezzo produz e vende calçados. O que é o ciclo operacional dela? É a aquisição de matérias-primas, como, por exemplo, o couro, a estocagem disso, o consumo dessa matéria-prima na produção, em produto acabado, que seria os calçados, a realização de vendas e o seu recebimento. Isso é o ciclo operacional. E o ciclo operacional a gente encontra no balanço patrimonial, nos grupos circulantes. Esse aqui é o nosso objeto de estudo, então esse aqui está fora. A gente quer explicar a diferença desse aqui. Esse aqui é financeiro. Agora, concorda comigo que esses três itens aqui são ativos operacionais? Isso aqui para você são ativos operacionais, esses três? Sim. Que é São, né? diferente. Isso aqui não está no dia a dia? Contas a receber decorre das suas vendas. Estoque decorre da sua atividade. Despesa paga antecipada. Você está antecipando despesas do seu dia a dia. E olha o passivo circulante. Fornecedores é operacional? Com certeza, é um parceiro operacional. Funcionário é um parceiro operacional. Obrigações fiscais. Por incrível que pareça, o fisco é um parceiro operacional também, porque ele te financia. Você vende num mês, presta serviço num mês
e paga o imposto no mês seguinte. Ele está te financiando. Ele é um parceiro operacional. Contas a pagar também estão te financiando, né? Quando você paga o aluguel, você usa o imóvel no mês e paga no mês seguinte. O cara está te financiando, né? Quando você paga a conta de energia, água, luz, telefone no mês seguinte, a entidade de utilidade está te financiando. É um parceiro operacional. Agora, muita atenção com esses dois itens aqui, ó. Eu vou até colocar em uma cor diferente para você tomar cuidado. Isso aqui, apesar de estar no passivo circulante, porque eu vou ter que honrar em 12 meses, isso aqui não é operacional. Isso aqui é atividade financiamento, ok? Atenção com isso. Isso aqui é uma atividade financiamento. Então, veja, em resumo, o operacional, você pergunta assim, ó, sem isso, a minha atividade iria existir? Com certeza, sem isso aqui, sua atividade não iria existir. Logo, tudo isso aqui é operacional. Se é operacional, eu vou ter que fazer a variação dessas coisinhas aqui para gente. Então, olha só. O que aconteceu com contas a receber de um ano para o outro? Caiu 7 mil, não caiu? Ó? Caiu 7 mil. Do ano anterior para o ano atual, caiu 7 mil. Essa queda de 7 mil, como que o caixa enxerga isso? Coloque-se na visão de um tesoureiro, do caixa. Se o contas a receber caiu de um ano para o outro, como que isso impacta o caixa? Hum, O que você acha? Negativamente. Será que é negativamente? Vamos pensar o seguinte, Se caiu, vamos pensar aqui juntos. O que é o contas a receber? Contas a receber, ele decorre de vendas a prazo, né? Quando eu vendo a prazo, eu tenho um contas a receber. Se o contas a receber ele aumenta de um ano para o outro, o que isso quer dizer? Que eu estou vendendo mais, à mas eu vista. não estou recebendo. Percebeu? Eu estou vendendo mais, mas eu não estou recebendo, porque contas a receber é uma relação direta com vendas a prazo. Agora, se de um período para o outro o contas a receber caiu, o que faz essa conta cair majoritariamente? É o recebimento, né? Então, se o contas a receber cai, significa que eu recebi, foi realizado. Logo, quando o recebível cai, para o caixa, isso é bom, porque está reduzindo a minha necessidade de capital de giro, está reduzindo a minha pressão sobre a necessidade de capital de giro, está liberando recursos. Então, esse 7 mil que está aqui em queda, na minha DFC, ele vai entrar positivamente, tá vendo? Positivamente. Pegou essa lógica? Sim. Isso aqui é muito importante, essa análise que a gente está fazendo aqui. Olha só, estoques. O que aconteceu com a conta estoque de um ano para o outro? Ela aumentou, não aumentou? 43.200. Tudo. Se o estoque aumentou, vamos olhar na ótica do caixa. O que isso significa? Significa que a empresa, por exemplo, ela deixou de vender, a gente pode olhar por duas óticas, né? Ela deixou de vender, não está recebendo, ou ela fez mais compras de estoque. Então, nos dois cenários, para o caixa, isso é ruim, porque está aumentando a sua pressão sobre a necessidade de capital de giro para rodar a sua atividade. Logo, esse aumento de estoque aqui vai entrar na nossa DFC negativamente. Negativamente. Está fazendo sentido para você essa lógica? Sim. É assim que a gente tem que pensar, é na ótica do caixa, né? É na ótica do caixa. E a despesa paga antecipadamente é a mesma lógica. Vamos ver aqui, ó, era 50, passou para 39, ou seja, ela diminuiu. Então, o que isso quer dizer? Que eu apropriei essa despesa para o resultado. Ou seja, isso aqui não impacta o caixa, porque o caixa é impactado quando você contratou esse serviço lá atrás. Logo, essa variação aqui negativa vai entrar positivamente. Vai entrar aqui positivamente aqui, ó, 11 mil.
E um outro ponto de atenção que nós temos que ter é o seguinte, Só ó. uma dúvida, professor. Sim, A despesas paga antecipadamente, mesmo que foi pago agora, ele não traz impacto no caixa? não, não é que foi pago agora, tá? Isso aqui, lembra lá do conceito de despesa paga antecipada? O que é uma despesa paga antecipada? É quando eu contrato, por exemplo, um serviço, mas eu vou consumi-lo, eu vou usufruí-lo ao longo do tempo. Então, pensa, por exemplo, eu fecho um contrato de aluguel por um ano. Por um ano, vamos colocar aqui, vamos imaginar aqui um valor de, vamos pegar aqui um valor de, para facilitar, R$ 12.000. Eu fechei um contrato de aluguel pelo prazo de 12 meses e eu paguei hoje, adiantado, R$ 12.000. O que eu faço no lançamento inicial? Paguei origem, caixa, 12 mil. E a contrapartida? Aluguéis a apropriar no ativo, 12 mil, ok? E aí, ao final de cada mês, eu não vou apropriar para o resultado um pedacinho desse aluguel que eu consumi, ou seja, R$ 1.000. Então, ao final de cada mês, eu vou tirar 1.000 na conta aluguel apropriar e vou levar para o resultado. Essa redução do aluguéis a apropriar, veja que ela não é em função do pagamento, porque eu já fiz, ela é em função da apropriação. Então, veja que eu não estou pagando mais nada, eu só estou apropriando para o resultado mensalmente o valor daquele pedacinho que eu consumi no período. Então, isso aqui para o caixa é bom, porque não está saindo mais caixa, já saiu tudo lá no adiantamento no começo. Entendeu? Ah, entendi. Esse é o raciocínio. Isso é para qualquer despesa paga antecipadamente, seja com seguro, com aluguel, seja com plano de assinatura digital, o raciocínio é o mesmo. E aí, eu falei para você que os itens operacionais geralmente estão no ativo circulante e no passivo circulante, mas eu disse geralmente, porque pode haver exceções. E as exceções, geralmente, elas estão aqui no ativo realizável a longo prazo. Quando eu tenho aqui nesse subgrupo contas a receber e depósito judicial, isso aqui também é ativo operacional, ok? Isso aqui também é ativo operacional que eu vou ter que ajustar na minha DFC. E aí, o que aconteceu com o depósito judicial aqui? Ele caiu de um ano para o outro. Isso aqui para o caixa é bom, porque o depósito você tira dinheiro lá no começo, quando você manda para o juiz, né, por força legal. Mas aí depois, quando que eu vou usar esse depósito? Quando o processo é concluído. Aí o dinheiro já está lá no depósito, eu não vou desembolsar mais nada. Então, essa variação aqui para o caixa vai entrar positivamente. Ó. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Depósito judicial. Então, essas são as variações dos ativos operacionais. Você percebeu um padrão que a gente fez aqui? Que se a conta operacional do ativo aumenta na DFC, ela vai entrar negativa? E se a conta aqui do ativo diminui, ela entra na DFC positiva? É o contrário, porque eu tenho que olhar qual é o impacto disso no caixa. Se está pressionando ou se está, quando eu falo pressionar, é a necessidade de capital de giro, ou liberando recursos. Essa é a visão. Geralmente o pessoal decora isso aqui e tem dificuldade em entender. Você conseguiu compreender aqui o racional do porquê que a gente aumentou e diminuiu na DFC essas variações que fizemos aqui? Sim, Boa, agora eu entendi. boa. Isso aqui talvez é um dos pontos mais sensíveis da DFC, que o pessoal tem dificuldade em entender. Ah, por que que aqui no balanço aumenta, né? Mas na DFC diminui? Por que que diminui e lá aumenta? É por essas explicações que nós fizemos aqui. Conseguiu captar bem isso, né? Sim. Então, tá bom. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa para o passivo. Ó. O que aconteceu com o fornecedor de um ano para o outro? Aumentou, 64.800. Se o fornecedor aumentou, hoje, como que o caixa fica em relação a isso? Né? Ele fica feliz ou triste? Hoje ele fica feliz. É igual quando você abre lá a sua fatura do cartão de crédito. Quando você está consumindo, você está feliz, você não gastou nada, mas quando ela vence e vai sair o din-din, você fica triste, né? Aqui é a mesma coisa, o caixa é a mesma coisa. Então, se o fornecedor está aumentando, isso para o caixa hoje é bom,
porque está reduzindo a minha pressão sobre a NCG, a necessidade de capital de giro para eu rodar minha atividade. Então, esse aumento aqui, 64.800, se para o caixa ele é positivo, então ele vai entrar aqui positivo. Fornecedor positivo, essa variação aqui, porque está gerando folga para a empresa. Vamos lá. Salários. Caiu de um ano para o outro. Se caiu, como que o caixa está hoje? Ele está triste, né? Porque a empresa desembolsou dinheiro para pagar obrigações trabalhistas. Logo, essa variação negativa vai entrar negativamente na DFC, porque o caixa está triste, né? Saiu recursos aqui. 19 mil. Próximo. Obrigações fiscais. Aumentou. Se as obrigações fiscais aumentaram, significa que eu ainda não paguei, não houve desembolso. Ou seja, isso aqui está me dando uma folga, liberando recursos no momento presente. Logo, essa variação positiva vai entrar na minha DFC positivamente também, porque hoje o caixa está satisfeito com a folga, a liberação de recursos que ele teve. Então, está aqui. E por último, por último, contas a pagar. O que aconteceu com contas a pagar? Caiu. Se caiu, é porque a empresa desembolsou, saiu recurso do caixa para liquidar parcialmente essas obrigações. O caixa ficou triste, isso aqui vai entrar negativo na nossa DFC. Pronto, está aí a variação dos itens operacionais. Agora, eu vou somar e diminuir tudo isso aqui, ó, que eu coloquei em cima. Tudo isso aqui eu vou somar e diminuir, e o saldo final vai dar 15.680, ok? Esse é o saldo final aqui, ó, 15.680. Se eu somar o resultado ajustado com a variação dos operacionais, quanto que é meu caixa operacional? 176.472. E como ele é positivo, ele é um caixa gerado. Portanto, em resumo, as minhas atividades operacionais geraram um caixa, ou seja, a minha atividade ela foi suficiente para rodar a operação e ainda teve um excedente, e ainda teve uma sobra. Ou seja, eu fui capaz de vender, prestar serviço e receber suficientemente para rodar a minha operação e ainda eu tive um saldo positivo. Isso é extremamente saudável e recomendável para um negócio. As minhas atividades estão parando de pé. Tranquilo? Ok. Uma vez feito o fluxo operacional, eu vou para as atividades de investimento. Aqui, o que são as atividades de investimento? Isso aqui é quando a empresa investe em ativos de sustentação. É o que eu chamo de CAPEX. Existe esse termo no mercado financeiro que é CAPEX. É quando a empresa ela investe, por exemplo, pensa no varejo, Renner, Magazine Luiza. Para elas crescerem, elas têm que investir o quê? Na construção de lojas. Lojas vão gerar benefícios por vários períodos. Pensa numa indústria, tem que investir em quê? Em linha de produção, para gerar benefícios por vários períodos. Pensa, por exemplo, numa empresa de tecnologia, ela tem que investir em quê? Tem que investir em software, em sistemas, para poder gerar benefícios. Então, quando eu falo aqui atividade de investimento, são os investimentos que a empresa faz nos ativos, ativos de sustentação, que é imobilizado, intangível e investimentos. Então, quando a empresa compra marcas, quando ela compra softwares, patentes, máquinas, equipamentos, computadores, quando ela compra outras empresas, tudo isso vai entrar como fluxo de investimento. Quando ela faz aplicações financeiras, quando ela resgata aplicações financeiras, tudo isso é fluxo de investimento. E aqui, olha só o que aconteceu. No meu balanço, eu estou vendo que o imobilizado ele aumentou de um ano para o outro, né? Olha aqui, ó, aumentou de um ano para o outro. Eu estou vendo que os investimentos aumentaram de um ano para o outro. E eu estou vendo que o intangível aumentou de um ano para o outro. Mas o que levou esse aumento?
Eu coloquei aqui para a gente no enunciado, ó. Olha aqui no enunciado, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar. Em 2022, a empresa adquiriu à vista, ok? Ó, à vista, equipamentos de R$ 100.000. Então, esses R$ 100.000 aqui é uma atividade de investimento. A empresa comprou novas empresas no valor de R$ 94.500 com caixa. Então, isso aqui também é investimento. E em 2022, a empresa comprou à vista licenças de uso de software. Isso aqui também é investimento. Professor, e a depreciação, e o ganho, e a amortização? A gente já lançou na DFC como ajuste. Lembra lá no comecinho? Que a gente fez os ajustes. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são investimentos, atividade de investimentos. Como eu estou desembolsando, são saídas. Então, vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, atividade investimento, ó. Cadê? Aqui, ó, investimento. Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo? Saídas, ó. Tudo saídas, que vamos gerar benefícios por vários períodos. Então, qual foi o total das minhas atividades de investimentos? Vou somar os três, vai dar um valor negativo. Agora aqui foi caixa consumido, 269.500. Então, no período em análise, a empresa consumiu caixa fazendo investimentos no valor de 269.500. Ficou claro isso aqui para você? Sim. Beleza. E por último, nós temos aqui o fluxo das atividades de financiamento. Aqui, financiamento é a minha estrutura de capital, ou seja, eu estou falando aqui da relação da empresa com os credores e com os proprietários. Toda vez que a empresa ela faz aporte de capital, ela toma empréstimo, toma financiamento, paga empréstimo, paga financiamento, paga dividendos, compra suas próprias ações, tudo isso são atividades de investimento, porque tem a ver com a estrutura de capital da empresa. Olha aqui para a gente, ó. Em 2022, a empresa realizou um aumento de capital social em dinheiro, no valor de 205 mil. Ora, aumento de capital é um recurso que vem de quem? Dos proprietários. Isso é uma atividade de financiamento. E como foi aumentado com o recurso do caixa, isso aqui vai entrar positivamente na atividade de financiamento. Mas observe, está entrando aqui porque foi com caixa. Se fosse com bens ou instrumentos patrimoniais, não entraria, porque DFC é o quê? É caixa, ok? DFC é caixa. Então, se o aumento de capital fosse por meio de bens ou qualquer outra coisa que não seja dinheiro, transferência bancária, caixa, né? Não entraria aqui. Aumentei capital social por meio da incorporação de reservas de capital, de lucros, nada disso entraria aqui. A nossa empresa tomou empréstimos e financiamentos. Isso é uma atividade de financiamento positiva. E o que ela pagou é uma saída, né? O que ela toma é uma entrada. O que ela paga é uma saída, ok? E, por último, ela pagou dividendos aos seus acionistas de 50 mil. Remuneração aos investidores, isso é também atividade de financiamento. Então, uma vez que a gente já entendeu o que é atividade de financiamento, olha aqui o nosso fluxozinho. Obtenção de empréstimos, pagamento principal, pagamento de dividendos e aumento do capital social. Ao fazer aqui o somatório desses itens, eu vou encontrar um caixa gerado pelas atividades de financiamento de 189.028. Logo, eu encontrei o caixa final de cada fluxo. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Encontrei e encontrei. Agora, olha o que eu vou fazer. Quanto que a empresa tinha de caixa no começo do período? Vamos lá no balanço. Quanto que ela tinha de caixa? 160 mil. Aqui, ó. 160 mil. Então, eu vou pegar os 160 mil. É o que ela tinha de caixa.
Quanto que variou os meus fluxos? Olha só, acompanha comigo. Se eu somar isso aqui, mais isso aqui, menos isso aqui, quanto que vai dar? 96 mil. 96 mil mais 160, quanto que é meu saldo final de caixa? 256. Quanto que tem aqui no balanço de saldo final de caixa? 256. Olha que lindo isso aqui. É lindo, né? Olha a variação nossa aqui do como exercício. 96 mil, tá vendo? 96 mil, a variação nossa, que foi explicada pela DFC. Nós acabamos de explicar lindamente os motivos pelos quais o caixa variou, por meio da atividade operacional, investimento e financiamento. E ao somar os três, ó, isso, mais isso, deu os 96 mil, que ao somar com o saldo inicial, deu 256 mil. Pronto, nós elaboramos aqui a DFC. Ótimo, perfeito. Mas não adianta nada elaborarmos sem entendermos a sua interpretação. Como que você interpretaria essa DFC aqui para mim? A gente fez tudo aqui, lindo. Mas o que que ela está mostrando? O que que ela está sinalizando para a empresa? Você conseguiu identificar? Ah, difícil, professor. Isso é o mais importante, né? É transformar números em histórias. E quais histórias esses números que a gente calculou aqui estão contando para nós? Porque não adianta nada eu fazer tudo isso aqui, mas eu não sei interpretar isso aqui. Que valor que isso vai ter para o dono do negócio? Para a parte de estratégia, para a parte de planejamento, de controle? Se a gente não entende, não vale nada, né? O nosso trabalho. Então, a gente tem que transformar isso em informações úteis, que geram valor. Olha só que interessante. Se a gente pega esse fluxo de caixa aqui, vamos começar pelas atividades operacionais. Se a atividade aqui da minha operação é positiva, o que que isso quer indicar? O que que sinaliza? O que que você acha? Ah, eu acho que foi bom para a empresa. Isso é bom para a empresa. Por quê? É por um motivo simples. Porque as minhas atividades estão parando de pé. Aquilo que eu me propus a fazer está me gerando caixa. Não é isso que eu quero? Eu quero fazer algo que me gere caixa. Ah, eu quero produzir e vender sapato, porque no fim do dia eu quero que isso me gere caixa. Eu vou prestar serviço de consultoria, porque eu quero que no final do dia isso me gere caixa. E o que é gerar caixa? É eu prestar serviço, é eu vender e receber suficientemente para eu rodar minha operação, para fazer a minha operação acontecer, que é o quê? Lidar com fornecedor, lidar com vendas a prazo, com o governo, com parceiros e conseguir fazer a coisa girar. E aqui, o que eu estou recebendo da minha atividade é capaz de rodar minha atividade e ainda está sobrando recursos. Olha que coisa boa. Eu consigo, com o meu caixa operacional, honrar minhas obrigações operacionais e ainda sobra caixa. E se sobra caixa, concorda que eu tenho poder para fazer algo sobre isso? Seja para reter, para aplicar, para investir? Isso é ótimo. E aí, olha só, quanto que a empresa investiu no período? 269.500. Mas concorda que o caixa que ela teve aqui da atividade foi menor? Mas Sim. olha só que bacana. Se eu pegar esse valor aqui, ó, de caixa. Aqui, ó. Se eu pegar, cadê aqui? Aqui, ó. Se eu pegar o caixa que a minha atividade gerou e dividir pelo total aqui consumido no investimento, olha quanto que eu vou encontrar. 0,65. Ou seja, a minha atividade, ela consegue, eu consigo me autofinanciar com a minha atividade equivalente a 65% dos meus investimentos. Olha que informação interessante. Boa parte dos meus investimentos que eu fiz foi por meio do autofinanciamento em função do meu caixa operacional gerado. Isso é saudável, né? Ou seja, a minha própria operação ela está conseguindo boa parte
me autofinanciar. E o restante é porque eu estou utilizando capital de terceiros, né? Empréstimos e aumento de capital. Então, olha só que bacana. A minha atividade operacional gera caixa, eu fiz investimentos que foram parcialmente cobertos pelo meu próprio caixa da operação, bem como por recursos que eu tomei de terceiros e ainda recebi um aporte de capital para poder fazer novos investimentos. E se eu tenho caixa operacional positivo, significa que eu gero fluxos suficientes para remunerar credores e acionistas. Olha só a empresa teve condições de pagar principal e de remunerar dividendos. Ou seja, o fluxo dela aqui é um fluxo bem saudável e bem casadinho. Operação gera caixa, faz investimentos para continuar crescendo e consegue, ao mesmo tempo, captar recursos e pagar os fornecedores de capitais. Olha só, eu transformei números em histórias sobre a situação da empresa. Faz sentido para você? Agora faz. Essa é a lógica. Então, você pode aplicar esse raciocínio para qualquer DFC. E eu sempre falo, vá além. Pegue uma DFC de uma empresa de capital aberto, da Localiza, da Arezzo, de qualquer uma, que já está pronta e já divulgada, e faça essa análise. Você vai conseguir encontrar histórias muito interessantes sobre as empresas e a sua posição, o seu desempenho. Para a nossa aula de hoje, eu queria trazer isso aqui, a DFC, porque é um assunto muito relevante e importante, então eu quis dedicar uma aula sobre isso aqui. Conseguiu pegar bem? Ficou claro para você os principais pontos aqui abordados? Ficou. Agora é fazer as atividades da DFC. Isso, aí as atividades elas seguem a mesma essência do que nós falamos hoje aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não. Tudo certinho? Só uma dúvida. A DFC, ela é realizada anualmente, né? Sim, a gente pode fazer anualmente, trimestralmente, a gente pode fazer em qualquer período que assim desejarmos. Se Ah, eu sou tá. uma empresa de capital aberto, eu tenho que elaborar informações financeiras trimestralmente e anualmente, mas nada impede de eu fazer uma DFC em prazo diferenciado. Ah, entendi. Eu Aqui no pensei que nosso a caso foi lei anual. é porque eu pensei que a lei obrigava a fazer anualmente. Não, não. O que a lei fala é o seguinte, tá? Isso aqui é um assunto interessante que dá pano para manga. Porque, por exemplo, se eu pego as empresas de capital aberto, né, Arezzo, essa galera toda aí, eu tenho que fazer as demonstrações contábeis anuais, então a DFC, o balanço anual, mas eu também tenho que fazer trimestralmente. Então, todo trimestre, elas fazem a DFC do trimestre atual, do anterior, e as outras demonstrações, mesma coisa. Ah, entendi. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora, se eu sou uma empresa que não é de capital aberto, né? Eu sou uma microentidade. Aí, por exemplo, eu só sou obrigado a fazer o balanço patrimonial e a DRE. A DFC eu já não sou obrigado a fazer. Então, isso aí é um assunto interessante que envolve normas contábeis que depois a gente pode explorar. É um assunto bem legal. Inclusive, eu criei recentemente um Instagram profissional em que semanalmente eu posto conteúdos de contabilidade sobre os mais diversos temas. Caso você queira acompanhar, fique à vontade. É Mateus com H.cpc IFRS. Mateus. Isso, Mateus, tudo minúsculo, tá? Mateus com H. CPC IFRS. Semanalmente eu estou postando conteúdos sobre os temas mais diversos envolvendo contabilidade. Achei. Ok. Depois dá uma olhadinha lá e me conte o que achou, Tá bom. Vou seguir tá aqui. bom? Ótimo, será uma satisfação recebê-la lá. Muito obrigado e qualquer dúvida que você tiver, coloca lá no chat lá para a gente lá e nas próximas aulas eu vou falar de combinação de negócios, tá bom? Ok, professor. Obrigada. Beleza, viu? Muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você. Você também. Tchau. Tchau, tchau.